Hoje vamos concluir essa série, que tem sido demais e muito desafiadora, especialmente para nós pregadores, né? Mas eu creio que também para você, porque é uma série que nos leva a pensar, a refletir sobre a nossa cultura. E o que nós temos trabalhado aqui é que a sociedade ocidental, o mundo ocidental, que foi tão influenciado pelo cristianismo e os seus valores ao longo dos séculos, é considerado hoje uma cultura pós-cristã. O que isso significa? Significa que o cristianismo não é mais o centro da cultura, e nem formador da cultura, mas que o cristianismo ficou à margem dessa cultura. Ou seja, que os formadores de cultura colocaram outras coisas, outros valores para serem vividos em sociedade. Isso significa então que o cristianismo está ficando marginalizado. O cristianismo não é mais relevante para muitas pessoas, ou para grupos de pessoas, ou em determinados lugares. É claro que quando nós falamos dessa sociedade pós-cristã, nós estamos falando de algo que é um geral. Claro que há exceções, claro que há lugares no mundo ocidental em que o impacto desse mundo pós-cristão é diferente ainda, né? Por exemplo, na América Latina, nós não sentimos o impacto da forma que a Europa e a América do Norte têm sentido. Mas nós já temos sentido, obviamente, essa influência impactante em várias áreas da nossa vida. Não tanto quanto eles, mas temos sentido. E, obviamente, o caminho que, como sociedade, que nós temos de perspectiva de trilhar, é um caminho cada vez mais aprofundado numa sociedade pós-cristã. Ok? Agora, por que nós tiramos tempo nos nossos cultos para refletir sobre isso? Primeiro, porque nós, em certa medida, somos produto da cultura. A cultura influencia, a cultura nos influencia em relação aos nossos hábitos, a cultura influencia sobre a nossa forma de pensar, nossa cosmovisão, a cultura influencia as decisões e escolhas que fazemos todos os dias. Porque a cultura, ela também nos atrai, a cultura muitas vezes nos manipula, a cultura nos controla, a cultura nos influencia profundamente. Influencia os nossos relacionamentos interpessoais, inclusive os nossos relacionamentos com Deus. Por isso é extremamente importante a gente avaliar sobre a cultura. A segunda coisa é que nós precisamos, ao entender a cultura na qual vivemos, trilhar caminhos que nos permitam amar a Deus e amar as pessoas. Nós estamos aqui para amar as pessoas que estão afundadas nessa cultura pós-cristã. Nós estamos aqui para servir as pessoas que não conhecem Deus no meio dessa cultura. Nós estamos aqui para ser bênção para a nossa geração. E a terceira coisa é a gente entender o quanto o estilo de vida de Jesus ainda é relevante na sociedade que vivemos. Ou seja, quando você olha para os evangelhos e vê a vida de Jesus, a gente pode pensar assim, como a vida que Jesus viveu ainda é importante na nossa geração, ou como que a vida que Jesus viveu, ela é relevante e ela pode ser imitada. Como essa vida que Jesus viveu realmente ainda faz sentido e se encaixa na cultura da nossa sociedade, dos nossos dias. E quando a gente para avaliar como a cultura vai nos afastando da fé cristã, do relacionamento pessoal com Deus, porque obviamente numa cultura pós-cristã, Deus deixa de ser importante, Deus deixa de ser relevante, a fé não é vista como algo que deve fazer parte da nossa vida no dia a dia, e muitas pessoas vivem assim. Então, a gente pensar como isso vai nos afastando daquilo que Deus nos oferece em Cristo. E a gente vai avaliando e percebendo como que o estilo de vida de Jesus realmente é aquele estilo de vida que nós precisamos nos nossos dias. Que é exatamente aquilo que está nos faltando. Que é exatamente a falta desse estilo de vida de Jesus que está adoecendo as pessoas, que está nos adoecendo, que está adoecendo os nossos relacionamentos, que está nos impedindo de viver melhor. As estatísticas são absurdas, irmãos e amigos. Nível de 83% a mais de depressão entre adolescentes e jovens. O impacto da cultura, dos valores dessa cultura pós-cristã, nos relacionamentos, na sociedade, na nossa personalidade, nos nossos hábitos. Olha, isso tudo, você pode pesquisar com maior profundidade na internet, onde você olha, para onde você lê. Não são pessoas cristãs muitas vezes escrevendo sobre isso. São filósofos, são sociólogos, são historiadores, são psicólogos, são pessoas da área da saúde, são médicos, falando como a nossa sociedade tem adoecido. Muitos deles não reconhecem que é exatamente produto dessa cultura sem Cristo. Mas eles reconhecem que nós estamos em níveis de enfermidade, de patologias emocionais, físicas, psíquicas. Nunca a sociedade sofreu tanto
de doenças psicoemocionais. Então, hoje, na última mensagem da série, eu queria levantar a seguinte pergunta: como é que a gente fica? E como vive a igreja no meio de tudo isso? Porque numa das mensagens da série, a gente falou sobre o impacto disso na nossa identidade pessoal. Quem somos nós no meio de tudo isso? Numa outra mensagem, eu mencionei sobre a questão de como essa sociedade oferece paz, mas ela não cumpre o que promete. E como a gente vive sem paz no meio dessa cultura. Semana passada eu falei do descanso. Como essa sociedade nos oferece um descanso que nos cansa mais, que nos adoece, que nos enfraquece. E hoje eu quero falar um pouquinho mais voltado para aquilo que nós somos como igreja. Ou seja, como fica a igreja no meio de tudo isso. E é importante a gente lembrar que ser igreja, no contexto de hoje, é mais difícil do que era ser igreja no contexto pré-cristianismo. Ou seja, a igreja evangelizar o mundo pagão do primeiro século era muito desafiador, irmãos. Vocês imaginam? Uma sociedade que não tinha a mínima ideia de um Deus único, de um monoteísmo, a mínima ideia, de um Deus que vem, habita entre os homens e morre pelos pecados da humanidade, se oferece no nosso lugar. Como Paulo diz, isso é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Isso é um escândalo para os judeus, e é loucura para os gregos, os pagãos, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Agora, quando a gente pensa no desafio que nós temos como igreja hoje, os estudiosos afirmam que o nosso desafio ainda é maior do que evangelizar um mundo pagão que nunca ouviu do cristianismo, que o nosso desafio é maior do que os reformadores protestantes enfrentaram, de que no declínio da igreja na Idade Média, então de reavivar essa igreja, de voltar para as Escrituras, de voltar pela salvação, pela graça, era um desafio muito grande, mas o desafio que nós temos como igreja hoje é muito maior. Para pensar comigo, se você já procurou evangelizar pessoas, é mais fácil você evangelizar alguém que nunca conheceu o Evangelho, que nunca esteve numa igreja que prega o Evangelho, ou seja, uma pessoa que é completamente nova, que não se envolveu com o cristianismo, do que você ganhar alguém que se desviou na fé, do que alguém que é um desigrejado. Você entende isso? Por quê? Porque essa pessoa, ela acabou sendo vacinada pelo Evangelho e pela igreja, e ela se torna ainda mais resistente. Quando nós falamos então de ser igreja numa cultura pós-cristã, nós precisamos entender isso. Boa parte das pessoas na nossa cultura nunca foram cristãs, talvez nunca tiveram numa igreja, mas elas, pela a influência da igreja nos séculos passados, e os erros que a igreja cometeu nos séculos passados, faz com que muitas pessoas de pronto já rejeitem o Evangelho, sem conhecê-lo, de pronto já rejeitem a igreja institucionalizada, muitas vezes até sem ter experiências negativas com ela, mas já rejeitam isso. Então, o que os estudiosos dizem, eu queria só concluir essa parte dizendo isso: ser igreja na nossa geração, pós-cristianismo, é um desafio muito maior do que evangelizar uma cultura completamente pagã, ou do que de promover uma reforma no meio de uma igreja em declínio. E nós então precisamos ser muito humildes, nós precisamos ter muito discernimento sobre o nosso tempo, e muito humildes para buscarmos a Deus, para que Ele nos capacite a tarefa da nossa geração. A boa notícia é a seguinte: se eu e você estamos nessa geração, se nós vivemos nessa geração, então é exatamente porque esse é o plano de Deus para mim e para você. E a graça de Deus sempre se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e Deus nos capacita a sermos o que Ele quer que sejamos, no tempo que Ele nos colocou. Tudo que eu e você precisamos para viver uma vida digna, que honra a Deus, e a melhor vida que nós podemos viver nesse mundo, nós temos em Cristo. O sacrifício dele é pleno, perfeito, suficiente, a sua graça nos basta. E eu e você podemos viver, sim, como cristãos, no meio de uma geração, uma sociedade, uma cultura pós-cristã. Bom, dito isso, eu só quero mencionar aqui um cronista americano, na verdade, um autor americano, o Ross Douthat. Ele que escreveu o livro Bad Religion, ele diz que há 5 catalisadores sociais que levaram ao declínio do cristianismo. Eu acho que é importante a gente entender isso. Levaram ao declínio do cristianismo na América do Norte, ou no mundo ocidental, mas especialmente ele está avaliando o contexto dos Estados Unidos. E ele fala algumas coisas que é importante a gente pensar. Primeiro, a polarização política entre esquerda e direita.
ou seja, polarização, me perdoe, política no país, levou as igrejas a escolherem um lado. E quando a igreja se envolve diretamente com a política, o reino de Deus perde. A igreja perde sua essência, sua identidade. E isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Então, o que acontece é que algumas igrejas, as igrejas históricas, foram na direção da esquerda, as igrejas evangélicas conservadoras na direção da direita, e isso não cooperou em nada para que a igreja fosse viva, para que a igreja se mantivesse sendo sal da terra e luz do mundo naquele país, e não vai ajudar em nenhum lugar. Eu gosto de uma afirmação de um autor chamado Michael Allen, que ele diz assim: a igreja como instituição deve se distanciar do engajamento político direto. Igreja não é para tomar partidarismo político, irmãos. Uma igreja não tem que ficar se posicionando ideologicamente. A igreja existe para viver o reino de Deus, amar as pessoas e amar o Senhor. A igreja existe, irmãos, para defender valores. Nunca esqueça disso, valores, não ideologias, porque os valores do Evangelho e do reino de Deus são muito maiores do que qualquer ideologia e qualquer filosofia humana. A igreja é assim. Nós vamos ter eleição domingo que vem. É muito difícil no país, porque as nossas escolhas são muito fracas, né? Muito difíceis. Mas eu quero dizer para vocês aqui, nós como igreja, em nenhum momento da história dessa igreja, nós tivemos qualquer engajamento político direto, porque essa não é a nossa missão, não é para isso que somos igreja. O que nós devemos fazer é pensar em valores. Quais são os valores da pessoa que eu vou eleger? Qual é a vida da pessoa que eu vou eleger? Por mais difícil que isso seja na política brasileira. Nós devemos pensar em valores que essas pessoas defendem, em projetos que elas têm para o bem comum, porque uma pessoa eleita é para liderar o povo todo, não é um grupo específico, é para servir o povo. Deus ama todas as pessoas. Sabe por que Deus ama cidades? Deus ama cidades porque elas estão cheias de pessoas criadas à sua imagem e semelhança. Então, alguém eleito pelo povo deve governar para o povo. O que eu quero só dizer para você é que toda vez que a igreja se envolve com a política, a igreja se contamina e perde a sua identidade, a sua essência. Segunda coisa que ele menciona é que houve a revolução sexual. Esse autor está falando de coisas que aconteceram após a Segunda Guerra Mundial e como isso trouxe então o declínio do cristianismo na América do Norte. Obviamente você sabe, a revolução sexual. As pessoas querem sexo livre, faça amor, não faça guerra. Era o lema na década de 60. O que acontece é que se você quer viver um sexo livre, isso não está em harmonia com os valores do Evangelho. Então, obviamente, alguém quer viver uma vida sexual sem barreiras, sem fronteiras, essa pessoa de nenhuma forma vai se estar conectada ao Evangelho ou a um grupo de cristãos que prezam por sua santidade no corpo, que prezam por sua sexualidade. Então, a invenção da pílula anticoncepcional, que levou as pessoas a desconectar o sexo das suas consequências, então ajudou em muito, para que a sociedade, então, fosse se afastando cada vez mais dos valores cristãos. Terceira coisa que ele fala é o surgimento da globalização. Ou seja, como com a globalização, que é o fenômeno de integração econômica, social, cultural, geográfico, em escala mundial, o que acontece é que, com a globalização, as pessoas começaram a ver que os países que evangelizaram outros continentes e outros países, talvez não fizeram isso só com a pureza de levar a mensagem de Cristo, mas fizeram isso de forma imperialista. Junto com o Evangelho, levaram seu império, sua cultura, impuseram coisas para os países ou para os povos que foram evangelizados. E isso tudo leva o cristianismo realmente a ser visto com muita descrença por parte da sociedade atual. A quarta coisa que ele diz é que houve um enorme crescimento da prosperidade material. Enorme crescimento. E você observa isso na Europa e na América do Norte, os países vão ficando ricos, as pessoas vão tendo mais conforto e mais dinheiro, e a fé vai ficando cada vez mais desnecessária. Obviamente, há muitas pessoas ricas que servem a Deus, mas também Jesus disse que era muito difícil um rico entrar no reino dos céus, porque quando você tem dinheiro, conforto, você começa a colocar Deus à parte, à margem da sua vida. Ele fica nas esquinas da sua existência, ele não se torna o centro, ele não continua sendo aquele que fundamenta a tua vida, aquele que é o centro da tua existência, não, ele vai sendo colocado à margem.
Porque ao invés de orar por saúde, você paga um bom plano de saúde. Porque ao invés de você se preocupar e orar, Deus abençoa com um pão de cada dia, você acha que você está comprando com o seu próprio trabalho os seus próprios recursos. Você começa paulatinamente a mover Deus do centro e se tornar o centro da sua própria vida novamente. E isso, obviamente, impulsionou a cultura no Ocidente. Nós estamos vivendo dias de conforto em muitas partes do país, em muitas áreas, muitas classes sociais no país. Há uma desigualdade social terrível, mas nós estamos vivendo mais conforto do que vivíamos há 40, 50 anos atrás. E muitas pessoas começam a ver Deus como desnecessário. E a quinta coisa que ele fala é a perda das elites e instituições culturais. Ou seja, os cristãos deixaram de estar nos centros de construção da cultura da sociedade. Eles também foram sendo marginalizados, foi se perdendo as capacidades intelectuais cristãs, aqueles que vivem a fé e pensam criticamente a fé, com base no Evangelho, foram deixando os lugares de liderança, de influência na cultura. A gente ainda pode somar algo interessante nisso, que é o resultado do iluminismo do século XVIII. Eu sei que eu estou quase sendo um professor aqui de história, não é o meu propósito, mas só para te dar o contexto onde nós vamos chegar. O que acontece é que quando a razão se torna o centro da existência humana, e a fonte de todas as respostas para as indagações e necessidades que o ser humano tem, Deus fica para escanteio. E depois das 2 guerras mundiais, então, com todos esses fatores juntos, obviamente, o resquício do iluminismo, do racionalismo, que vem com a ciência, para o nosso século XX, então ele estabelece também valores na cultura que afastam as pessoas de Deus. Como eu disse, Deus deixa de ser necessário, relevante, ou, obviamente, para muita gente, ele nem existe. Então, como você vai se relacionar com alguém que não existe? O que a gente precisa entender é que todos esses fatores juntos, alguns estudiosos dizem que formou aquilo que eles chamam de tempestade perfeita. Tempestade perfeita. Que o cristianismo foi uma vítima dentro de todos esses fatores e forças e tendências que se uniram no mesmo período, no mesmo século. Agora, escute isso aqui. Eu usei a palavra vítima. O cristianismo nunca vai ser vítima, no sentido de que ele é impotente, que ele se torna de fato irrelevante e que houve um poder maior. Como em muitos momentos da história da humanidade, sim, a humanidade viveu períodos de trevas espirituais. A humanidade viveu períodos de muita dificuldade em relação a Deus e ao Evangelho. Mas a gente tem que lembrar, sempre, que a igreja continua sendo a igreja de Jesus, que o Evangelho continua sendo o poder de Deus para todo aquele que crê, que Deus continua operando soberanamente sobre os poderes espirituais do mal, inclusive sobre os poderes políticos e econômicos existentes no mundo. Então, essa expressão aqui eu acho meio infeliz, mas o que os estudiosos estavam querendo dizer é assim: houve uma confluência, uma unidade de muitos fatores para que o cristianismo ficasse então nesse momento de declínio. Agora vamos para a igreja. Onde está a igreja em tudo isso? A crise de identidade da igreja. Porque o que é interessante é que a igreja, ela também tem sido moldada por esse espírito da atualidade, irmãos. O materialismo, o consumismo, o individualismo, esse colapso na comunidade, que são marcas, são efeitos desse racionalismo, desse iluminismo do século XVIII, que vem acompanhando desde lá. Então, a igreja também sofre com isso. Sabe o que aconteceu na igreja nos Estados Unidos? Vamos dividir as igrejas nos Estados Unidos e na Europa em duas: a igreja liberal e a igreja conservadora. A igreja liberal não crê em milagres, não crê na ação do Espírito Santo. A igreja liberal, ela não crê que a palavra de Deus é verdadeira e inerrante. A igreja liberal no mundo não crê nessas coisas. E o que ela se tornou? Ela se tornou mais uma igreja como centro de discurso político, com uma agenda social. A igreja abraçou esses valores do mundo secular, ou seja, desse mundo fora do reino de Deus. Essa igreja liberal abraçou isso e se tornou simplesmente um lugar de assistência social, ou de uma mensagem social, politicamente correta, mas sem o poder de Deus, sem a ação de Deus em operar milagres, sem o poder do Espírito Santo, sem a autoridade da palavra de Deus inerrante e verdadeira. É isso que se tornou a igreja.
Por outro lado, a igreja conservadora também aceitou sem crítica nenhuma a ideia de uma religião que preenche o ser humano em suas necessidades individuais, criando consumidores de fé, criando consumidores da igreja, criando consumidores de Deus, ou senhores de Deus. Ou seja, a igreja que cria em milagres, na palavra de Deus inerrante, que cria na ação sobrenatural do Espírito, também abraçou parte dessa cultura, onde o ser humano é o centro. E aí então a igreja, parte da igreja no mundo, começou a ser dirigida pela teologia da prosperidade, começou a transformar a igreja em um shopping de balcão, onde são oferecidos serviços religiosos. E é por isso, irmãos, que há muitos cristãos hoje que não são discípulos de Jesus, mas consumidores de serviços, consumidores de uma igreja, consumidores da fé. Obviamente nós estamos aqui para oferecer o melhor espaço possível que a gente pode, que a gente está aqui para oferecer o melhor para servir a cidade. Mas entenda, se você tem um compromisso com Jesus, você passa a realmente a viver uma vida onde você não é o centro. O culto não é para você, a igreja não é para você, a igreja é a única instituição do mundo que não existe por benefício dos seus próprios membros. Nós estamos aqui para abençoar as pessoas que não o conhecem, nós estamos aqui para servir a cidade. Então, quando você só busca uma igreja pelo ar-condicionado que ela tem, pelo ministério infantil que ela tem, pelo ambiente que ela tem, quando você só quer ser servido, isso é muito, muito distante da realidade de um discípulo de Jesus. Muito distante. Não tem nada a ver com o exemplo radical de Jesus de servir Deus servindo pessoas. Nada a ver com a vida radical de Jesus de autonegação, de altruísmo. Nada a ver. Então, se você ou eu estamos numa igreja, porque somos beneficiados com os seus serviços, entre aspas, ou seus ministérios, mas não estamos servindo outros, e não estamos empenhados da mesma forma a fazer com que outras pessoas sejam abençoadas, infelizmente, nós temos sido influenciados por essa cultura do materialismo, do consumismo, do individualismo. Nós temos sido contaminados, e ao invés de sermos então igreja, nós vamos ser qualquer outra coisa, menos uma igreja. Porque a igreja, na sua essência, existe para glorificar a Deus, para evangelizar o mundo e então edificar a si mesmo. Você entende isso? Eu espero que você compreenda até aqui. A igreja, assim como o indivíduo, luta com todas essas transformações culturais, porque a igreja está inserida dentro disso. Aquilo que eu mencionei, do espírito desse mundo, o materialismo, o consumismo, o individualismo, eles afetam tanto a mim e a você individualmente, como a nós como igreja. Eles se estabelecem como valores culturais, e eles estão diretamente ligados a essa busca por prazer, por conforto, por satisfação imediata, que vive a nossa cultura. Então hoje existem hedonistas cristãos hedonistas que sejam, pessoas que querem o seu prazer, e não honrar a Deus e servir pessoas. Então a forma como a igreja se relaciona com a cultura é um problema permanente para a igreja. Ao longo de toda a história da igreja, a igreja teve que lidar com isso. Como nos relacionamos com a cultura à nossa volta. É uma batalha longa, é uma batalha diária que vai durar até a volta de Jesus. E é por isso que é importante que você use os seus neurônios, que você leia, que você aprofunde a sua fé bíblica, que você estude teologia, que você esteja em comunhão com o corpo de Cristo, para você ter discernimento o quanto isso está influenciando a sua vida, a sua família e, obviamente, a sua comunidade local. Eu gostei de uma palavra do pastor Vanderlei no encontro de pastores que tivemos em julho. Ele estava mencionando uma coisa interessante. Antes as igrejas eram denominacionais. Depois as igrejas passaram a ser redes ou alianças. E agora nós temos franquias de igrejas. Não é interessante? Como que nós podemos ter franquias de igrejas? Franquia é um modelo de negócio. Franquia é um modelo de negócio da sociedade consumista, capitalista. Como é que nós criamos franquias de igrejas? Esses dias eu vi no Instagram alguém dizendo assim: quer ter a nossa igreja na sua cidade? Procure-nos. Mas como assim? Quer dizer que eu vou procurar uns caras que tem um modelo de igreja e que eu quero essa igreja na cidade, eu vou então formar um pacto com ele, como que nós vamos trabalhar, nós vamos construir um contrato, e aí então eu vou oferecer gente e eu vou ganhar dinheiro. É isso. A igreja virou então o quê? Você observa? A cultura influencia o indivíduo, a cultura influencia a igreja, porque a igreja é composta de indivíduos, de gente como eu e você.
Hoje existem líderes eclesiásticos, líderes de igrejas, que dizem que são capazes de fazer uma igreja crescer sem o Espírito Santo, sem o poder de Deus, sem a graça de Deus. E sabe por que líderes de igrejas dizem isso? Porque eles entenderam como o ser humano funciona. Então eles vão usar técnicas de psicologia, de marketing, e eles vão manipular as pessoas, e eles são capazes de fazer uma igreja crescer. Sim, são capazes. Há igrejas que são muito grandes e que não pregam o Evangelho de Jesus, que não vivem no poder do Espírito, que não se relacionam em comunidade, que são imensas. Isso quer dizer que uma igreja não pode crescer? De jeito nenhum. A igreja deve crescer porque deve ganhar muita gente para Jesus, mas formando discípulos, não consumidores, e tendo seus líderes comprometidos com o Evangelho, com o temor de Deus e com a vida em comunidade, e não criar franquias religiosas, e não construir impérios pessoais. Você entende isso? Por isso a minha pergunta para você é: onde que está a igreja no meio de tudo isso? O que nós como comunidade local precisamos viver? O que nós devemos ser como igreja? E isso tudo é muito simples, porque nós estamos aqui para viver o Evangelho. Então eu quero mencionar 3 coisas importantes para você. Onde fica a igreja em tudo isso? O que a igreja atual precisa? Essa é a pergunta: o que a igreja atual precisa? O que a igreja de Jesus precisa? Primeira coisa, a igreja precisa reavivar o seu amor a Deus. Reavivar o seu amor a Deus. Você pode dizer comigo bem forte? Reavivar seu amor a Deus. Por quê? Porque a igreja tem o seu primeiro amor, e o seu primeiro amor é Deus. A igreja tem um amado da sua alma. A igreja só existe por causa daquele a quem ama. O que Jesus respondeu quando ele foi perguntado sobre o primeiro mandamento? Jesus diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Qual o maior mandamento? Amar a Deus. Eu e você estamos reunidos aqui num domingo de manhã, o último domingo do mês de setembro, irmãos. Nós estamos aqui para crescer no nosso amor a Deus. Se tudo que fazemos como igreja não estiver nos levando a amar mais a Deus, nós estamos errados. Se você tem frequentado a igreja há anos e não ama mais a Deus do que amava no passado, alguma coisa está errada com o seu envolvimento com a igreja local, com a sua fé. Se eu e você, que nos dizemos cristãos, não estamos amando mais a Deus hoje do que amamos no ano passado, ou do que há 10 anos atrás, alguma coisa está errada dentro do nosso coração, porque o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, porque nós estamos aqui como comunidade, para viver um relacionamento pessoal com Deus, como nosso Pai Celestial. Nós estamos aqui para amá-lo com todo o nosso coração e a nossa alma. Nós não estamos aqui para nos entreter, nós não estamos aqui para viver os padrões do mundo como igreja, nós não estamos aqui para sermos influenciados, dominados, controlados e manipulados pelos padrões de uma cultura sem Deus. Nós estamos aqui para amar o Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, que deu o seu Filho na cruz do Calvário por mim e por você. Nós estamos aqui para amar a Deus que nunca desistiu de mim e de você. Nós estamos aqui para amar a Deus que perdoa os nossos pecados, que nos oferece graça, amor, a sua companhia, a sua amizade. É para isso que nós existimos como igreja. Nada menos do que isso. Nós existimos para amar a Deus. E o que precisa acontecer então, no meio de tudo isso, dessa cultura? Onde que nós chegamos? Pastor, por que o senhor falou toda essa embrólio de informações aí? Por que o senhor ficou falando essa ladainha toda que eu não entendi coisa nenhuma? Não, espero que você tenha entendido sim. Por quê? Por quê? Porque eu quero te dizer que tudo isso nos impede de viver isso. Se você não estiver refletindo sobre a cultura, se você não estiver entendendo qual é o seu papel na sociedade, se você não estiver entendendo qual é o relacionamento vital que você tem que ter no meio de tudo isso. Olha, é isso aqui. A igreja precisa voltar ao fogo do primeiro amor. E se há alguma coisa, irmãos, que a cultura é especialista em matar, é o seu amor por Jesus, é o seu amor por Deus, é o seu amor por Deus. E isso é muito simples. O que a igreja precisa fazer? A igreja precisa fazer o que sempre fez, o que sempre deveria ter feito: amar a Deus em primeiro lugar. E como que a gente cultiva esse amor a Deus? Como que a gente cresce, se aprofunda nesse amor a Deus, irmãos? Claro, primeira coisa, comunhão pela palavra e oração. O crente que não lê a Bíblia
já se desviou, está se desviando. Todo declínio espiritual começa com a negligência da palavra e da oração. Se você é alguém que não cultiva a sua amizade com Deus através da meditação da palavra, da leitura das Escrituras, então a sua fé está em risco. Oração. Nós fizemos aqui a propaganda, a partir do dia 14 nós vamos estar em 10 dias de jejum e oração, 10 dias de jejum e oração. E eu queria muito que você orasse e jejuasse com o coração, com a alma. E não é jejuar assim, eu vou jejuar Coca-Cola Diet nesses 10 dias. Eu vou jejuar o cinema. Não, irmão. Algo que fira a tua individualidade, me perdoe, teu individualismo, que é diferente de individualidade, algo que marque você, algo que você abra mão de teu conforto, algo que mexa com você interiormente, que te desestabilize e te jogue para o colo de Deus. É isso que é jejum e oração. É fazer algo que eu não estou fazendo todos os dias e estou deixando que a cultura invada o meu coração. Não, eu vou me esvaziar, eu vou abrir mão de algo que eu preciso, que é de comer para ter tempo com Deus em oração e derramar minha alma perante Ele e aprofundar meu amor por Ele. Porque você não é apaixonado por alguém que você não se relaciona. Por que pais e filhos não se amam mais? Porque não se relacionam. Por que há casamentos que morrem? Porque os cônjuges, apesar de viverem debaixo do mesmo teto e dormirem debaixo não, dormirem na mesma cama, não se relacionam, não se conhecem mais. Você não é capaz de amar alguém que você não se relaciona intimamente. A gente amar a Deus, a gente tem que se relacionar com Ele, todo dia, intimamente. É conhecer Deus de ver, não é de ouvir falar. E esse é o desafio que a gente tem como igreja na nossa cultura. Segundo, como que se aprofunda o amor, comunhão com a igreja? Como é que nós vamos conhecer a Deus e amar a Deus que não vemos, se não amamos o irmão que vemos? Não é isso que o apóstolo João falou? Como é que você quer amar mais a Deus se você não ama aqueles que Deus mais ama nesse universo, que são as pessoas que Ele criou? Quem ama a Deus ama a gente, mesmo que gente seja complicada, mesmo que gente tenha teimosias, mesmo que gente faça coisas que eu não gosto, não estou muito afim, mas quem ama a Deus ama pessoas. É por isso que a fé é profundamente comunitária, irmãos. A fé em Cristo, a salvação é individual, mas o viver a fé é comunitária, porque quando a gente está com gente, a gente aprende a ser gente, e a gente precisa aprender a ser gente, porque a cultura vai nos impulsionando, e uma das marcas é a desconstrução da vida comunitária, a desconstrução dos relacionamentos. E eu já falei muito sobre isso em outros momentos. Terceiro, como que eu amo mais a Deus? Adoração, louvor. Nós precisamos adorar a Deus individualmente e coletivamente como igreja. Irmãos, escute aqui. Se você não se deslumbra mais diante da presença de Deus, se não há um senso de maravilhamento, se você não admira Deus e o elogia, seu amor vai esfriar. Por isso que na Bíblia, louvor e adoração são tão importantes. Reconhecermos todos os dias quem Deus é, nos maravilharmos com a sua grandeza, com a sua majestade, com a sua glória. A gente aprofunda através do serviço no reino. E como que a gente serve o reino de Deus? A gente serve servindo pessoas. A gente serve a Deus servindo pessoas. Eu vou lembrar o que Jesus falou em Mateus 25. Eles digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Aonde eu te vi com fome, com sede, sem roupa, preso, e eu não te dei comida, eu não te dei bebida, eu não te visitei. Jesus disse, quando você não fez para as pessoas, você não fez para mim. Até eu quero dizer para vocês aqui, proposital nessa mensagem, está aqui o pastor Marcos Leite, né pastor Marcos? Está aqui na frente aqui. Pastor Marcos é pastor da Assembleia de Deus, tem estudado com a gente aqui no seminário, há muitos anos na cidade fazendo projeto social. Então nós vamos começar a apoiar o projeto dele, o trabalho dele, em alguns níveis, estamos começando a andar, e algo que nós vamos divulgar dentro das nossas redes de GCs, é que nós vamos adotar famílias que estão em miséria, irmãos, famílias que estão expostas socialmente. Essa semana o pastor João foi com os meninos aí, foi limpar o quintal lá, foi conhecer mais, né, tem andado mais com o pastor Marcos. A gente está aqui a gente quer adotar famílias, e a gente é uma igreja que não tem nada a ver com a Assembleia de Deus, mas nós estamos apoiando o pastor assembleiano. Por quê? Para a gente não é importante essa questão de denominação, irmãos, para nós o importante é o reino de Deus. Tá bom? É para a gente abençoar pessoas.
Nós não temos muita experiência com isso, precisamos aprender. Tem alguém que é servo de Deus e tem experiência com isso, vamos apoiar o que ele está fazendo, vamos aprender com ele. Tá bom, irmãos? Então, você que está nos grupos, você vai ser desafiado. Nós vamos abraçar famílias. O que nós vamos fazer? Vamos levantar roupa, vamos levantar alimento, vamos levantar sapato, vamos levantar medicamentos se precisar, vamos lá, quem sabe, fazer alguns reparos nessa casa, limpar quintal, pintar essa casa. Nós vamos abençoar, adotar algumas famílias. Nós não podemos adotar Londrina inteira, mas nós vamos adotar algumas famílias. E vamos começar com algumas famílias e queremos aumentar o projeto ao longo do tempo, porque Deus vai mover os nossos corações aqui para servir a cidade, irmãos. Porque esse é o reino de Deus. Você ama Deus, você cresce no amor de Deus, amando as pessoas. Tá bom? Eu quero dizer assim, que se a gente não amar a Deus, nossas intenções mais íntimas se tornam impuras. Por isso que Deus tem que estar sempre em primeiro lugar, e Ele deve ser a força motriz de tudo que fazemos, o amor a Deus deve ser a força motriz de tudo que fazemos. Outra coisa, se você não está amando a Deus em primeiro lugar, você se cansa de fazer o bem. É por isso que Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, colheremos. A gente se cansa, porque daí você não vai ser movido por ter o amor a Deus, você vai ser movido pelo reconhecimento das pessoas, ou se você teve benefício em fazer alguma coisa, e isso não sustenta ninguém. Aí você faz 1 mês, 3 meses e para. Quando a gente ama a Deus em primeiro lugar, a gente é movido pelo amor a Ele, e a gente continua, mesmo que seja difícil, mesmo que seja complicado, mesmo que a gente não esteja vendo resultados imediatos. Tá certo? Segunda coisa que a igreja precisa fazer, a gente precisa restabelecer o valor dos relacionamentos. Isso é essencial, porque nós estamos numa cultura que desagrega. Irmãos, eu olho para a política brasileira, eu não gosto de falar de política, você sabe disso, mas o que me enoja, irmãos, é que não se levanta um líder que une as pessoas. Nós vemos líderes que dividem, nós vemos líderes que criam mais conflitos. Não, um líder deveria ser um unificador, unir competências. Ah, mas como que a gente trabalha com diferente? Irmão, o papel do líder é transformar realidades. As pessoas são mais importantes do que, irmãos, detalhes e coisas que as pessoas brigam na cultura. A baixaria que nós vemos na nossa política, é um absurdo que nós vemos, irmãos. A falta de respeito com o ser humano é incrível. Eu não sei se isso choca você. O que eu quero dizer é que a cultura, ela desagrega, e isso tem uma força do poder do mal, das trevas. O inimigo da nossa alma, Satanás, ele afasta as pessoas, ele cria contendas, ele cria invejas, dissensões, é isso, e isso é a nossa cultura. Então o que a igreja precisa no meio dessa cultura? Restabelecer o valor dos relacionamentos, irmãos. É aquilo que eu disse agora há pouco, não tem jeito de amar a Deus se você não amar as pessoas. Não tem jeito de você querer viver o Evangelho se você não quer se conectar a um grupo local de irmãos que vivem o Evangelho. É absurdo, você tem que rasgar metade do Novo Testamento. Então, enquanto a primeira ação é foco em Deus, a segunda é foco nas pessoas. Esses dias nós terminamos uma reunião do nosso GC que se multiplicou há 2 semanas, mas antes da gente multiplicar, depois de terminar um grupo, já era 11 e tanto da noite, eu e André conversando em casa, a gente está falando, olha que lindo. No GC nós tínhamos uma pessoa que tinha se batizado no batismo retrasado. Depois nós tínhamos gente que estava no curso Descubra se preparando para o batismo. Depois nós tínhamos pessoas que estavam iniciando Descubra naquele domingo. E a gente está falando assim, olha, puxa, a gente tem todo tipo de pessoa no grupo. Nós temos pessoas que já são mais experientes na fé, nós temos pessoas que se batizaram recentemente, nós temos pessoas que estão conhecendo o Evangelho agora. Que lindo isso, porque isso é o reino de Deus. E a igreja tem que ser assim. Nós temos que ser uma comunidade onde nós temos aqueles que estão mais experientes na fé, já há alguns anos, porque renderam suas vidas antes, tiveram oportunidade para isso. Nós temos que ter aqueles que estão assumindo a sua fé agora, vivendo o fogo do primeiro amor, se comprometendo com o Evangelho. Nós temos que ter gente nova chegando, que estão conhecendo a Cristo agora, e que nós vamos ser instrumentos de Deus para levar essas pessoas à fé. E assim é o reino, assim é uma comunidade. Vocês sabem quanto eu falo aqui de que a gente tem que ganhar a nova geração, adolescentes e jovens, irmãos, para Jesus, o quanto a gente quer abençoar as crianças, porque eles não são só a igreja do futuro, eles são a igreja do presente, e nós não temos futuros, se nós não ganharmos adolescentes e jovens para Jesus. A igreja é isso, irmão, a igreja é isso. Terceiro, renovar o nosso compromisso com a missão. Se nós queremos ser igreja de verdade no meio de uma cultura pós-cristã, nós precisamos renovar o nosso compromisso com a missão, irmãos.
E a missão é a mesma sempre, é a que Jesus deixou para os seus discípulos. Com base na sua autoridade, ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. Coloca o texto para mim aqui, por favor. Mateus, coloca o texto aí, isso, Mateus 28, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, eu estarei para sempre com vocês até o fim dos tempos, e vocês sabem esse texto de cor. Minha pergunta para você é: você está vivendo esse texto? Porque Jesus não falou só para a gente ensinar, Jesus falou para a gente ensinar a obedecer. Escute uma coisa na vida cristã, na vida de qualquer um de nós, não é o tanto que você conhece, que diz respeito à sua vida, o que transforma a sua vida, é o tanto que você pratica, que você agrega. Conhecimento que não se torna prática na sua vida não transforma você, e não transforma ninguém. A minha pergunta para você hoje não é se você já leu esse versículo alguma vez na sua vida, a minha pergunta é se você está vivendo isso aqui, que Jesus te enviou. Se você é um discípulo de Jesus, Jesus te enviou para suas áreas da sociedade, as áreas de relacionamento. Você deve viver em missão, eu também, todos nós. Cristãos devem exercer sua influência pelo exemplo, pelo seu testemunho, mas também pelo seu evangelismo pessoal, ganhar pessoas para Cristo em nossos relacionamentos, na família, no trabalho, nos vizinhos. Nós ganhamos pessoas para Cristo nos nossos GCs, nos nossos grupos de crescimento. Irmãos, nós precisamos nos unir e mobilizar como filhos de Deus nessa cultura pós-cristã. Vamos lá, eu digo para vocês, vamos juntos, irmãos, essa é a nossa missão, e não é a missão de uma igreja, de uma denominação, de um pastor, é a missão de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Então nenhum sacrifício feito por Ele, feito por nós, para Ele, feito em nome dEle, irmãos, é grande demais, diante do que Jesus já fez por mim e por você. Vamos abrir os nossos lares, irmãos. Vamos ver o drama das pessoas sem Cristo. O que uma família sem Cristo vive? O que um homem e uma mulher sem Cristo vive na sua vida? Você sabe o que é, se você já viveu assim? Você sabe o que é um jovem viver sem Jesus nessa sociedade? Você sabe o que é um adolescente viver sem Cristo nessa sociedade? Meu Deus, nós precisamos abrir os olhos e o coração para a dor das pessoas. Como é triste alguém ter dinheiro, mas não ter paz. Como é triste alguém ter recursos, mas não ter sentido para a vida. Como é triste alguém ser conhecido por tantas pessoas, mas não ter um amigo. Como é triste as pessoas viverem escravas dos seus hábitos destrutivos, dos seus prazeres e desejos. Como é miserável a vida. Que a gente seja movido pela compaixão, irmãos. Nosso alvo, irmãos, é a igreja inteira em missão. Todo cristão está em missão, porque esse é o alvo que Jesus deixou para a gente. Como igreja, nós somos enviados para o mundo, para ser uma bênção. Sabe por quê? Porque o Deus bíblico é por natureza um Deus enviador. O Deus Pai é um Deus missionário. Ele enviou Jesus. David Livingstone disse isso. Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Foi isso que Deus fez. Deus enviou seu filho para morrer por mim e por você, para entregar sua vida pelo mundo. E aí Jesus ressuscita e tem um nome acima de todo nome, e Ele envia o Espírito Santo para esse mundo. E Ele diz assim à igreja: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Todo discípulo de Jesus entende que está em missão. O Espírito Santo foi enviado ao mundo, assim como a igreja. E o Espírito Santo capacita a igreja a ser igreja. Como que nós ficamos no meio de tudo isso, irmãos? Como nós ficamos? Foco em Deus, foco nas pessoas, foco na missão. Como nós ficamos como igreja no meio de uma cultura pós-cristã? Amando a Deus, amando as pessoas e tendo prazer, o privilégio de viver Jesus em missão, de participarmos da missão, daquilo que Deus está realizando nesse mundo e nos unirmos a Ele. É um privilégio que Deus dá a mim e a você. Eu queria que a galera soltasse um pequeno vídeo e nós vamos orar depois, em nome do Senhor. Eu, pecador,
miserável e ferido, estava cego e perdido, sem esperança pra viver. O pecado separou-me, a morte me aprisionou. O abismo era profundo, mas seu olhar me encontrou. Um caminho criou sobre toda a escuridão. O seu trono deixou para habitar meu coração. Ali, naquela cruz, minha dívida pagou. Quebrou todas as cadeias e agora livre sou. Glória a Deus. Aleluia. Se você está aqui algumas semanas ou alguns meses, você sabe de todo o esforço que nós estamos fazendo como igreja, como liderança, para alcançar mais pessoas para Cristo. Tudo que você está vendo, tudo aqui é sobre Jesus, é sobre Cristo, irmãos. É sobre Cristo. Aquilo que você viu nesse vídeo é a razão de nós sermos igreja. Alcançarmos pessoas para Cristo, fazermos discípulos e enviarmos essas pessoas ao mundo para servir nas suas escolas, faculdades, locais de trabalho, vizinhança. Nós vamos sair agora, aqui eu digo muito isso, nós vamos sair daqui agora, irmão, nós vamos sair em missão. Nós não vamos sair só para ter um domingo confortável, maravilhoso. Nós vamos sair daqui, irmãos, para glorificar a Deus. Nós vamos sair daqui para evangelizar o mundo com o nosso testemunho, com a nossa vida, com nossas atitudes, com tudo que temos e somos, dons, talentos, habilidades, o que a gente puder fazer. E quando nós fazemos isso, nós vamos sair daqui e nós vamos ver que nós vamos nos edificando mais e mais na fé, fortalecidos, nos relacionando como igreja. Por isso que nessa semana nós vamos estar espalhados em toda a cidade e região em nossos grupos de crescimento. O que a gente vai ser como igreja, irmão, no meio de uma sociedade assim? A gente vai ser igreja, não tem outro jeito de ser igreja. Você entende isso? Você que está aqui alguns meses, algumas semanas, acho que você tem percebido o quanto a graça de Deus está sobre nós, o quanto Deus tem feito o nosso meio. Minha pergunta para você, minha pergunta é se você vai fazer parte do que Deus está fazendo, ou se você vai ficar alheio
ao que Deus está fazendo. Minha pergunta para você é se você vai viver o propósito de Deus para a sua vida, ou você vai viver o propósito do seu coração enganoso, propósito de uma cultura sem Deus. A minha pergunta é, depois de várias semanas de reflexão aqui, onde você fica? Porque a igreja somos eu e você. Não olhe a igreja só como instituição. Onde a igreja fica em tudo isso? A questão é onde você fica. Onde você e eu ficamos. Como eu e você vamos viver a única vida que temos nessa geração.